A tribulação de 7 anos. Sem dúvida, um dos ensinamentos mais conhecidos hoje em dia, não é mesmo? Mas e se toda essa doutrina estiver baseada em um grande mal-entendido? Nesta análise, vamos mergulhar nos argumentos de uma fonte que desafia essa ideia. E tudo gira em torno de uma única palavra que pode simplesmente mudar tudo. A questão que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Será que uma doutrina que molda a visão de futuro de milhões de pessoas pode de verdade estar apoiada na interpretação de um único versículo? É exatamente isso que a gente vai investigar a fundo. Vamos começar então pela primeira parte. Uma doutrina em um versículo. É hora de examinar a base de tudo. Primeiro, só para a gente nivelar o conhecimento, a doutrina popular fala de um período futuro, de 7 anos, de um sofrimento intenso, que seria uma espécie de prelúdio para a segunda vinda do Messias. E aqui vem o ponto central da nossa análise. Toda essa ideia, com todos os seus detalhes, ela depende quase que 100% da interpretação de uma única passagem da Escritura. Impressionante, né? E o versículo é esse aí, Daniel 9:27. É o coração de tudo. A interpretação de quem é esse ele e o que significa fará cessar, bom, aí é que está o centro de todo o debate. É bom guardar bem esse texto, porque vamos voltar a ele várias vezes. Agora, a segunda parte. 2 verbos, 2 significados. É aqui que a análise vira quase uma investigação de detetive linguístico e que pode mudar toda a perspectiva. O argumento aqui é simples, mas muito poderoso. Um versículo nunca deve ser lido de forma isolada. Para entender Daniel 9:27, a gente precisa comparar com outros trechos do mesmo livro que falam sobre eventos parecidos. Sabe como é? Contexto é tudo. E aqui estão as passagens paralelas que a fonte nos aponta. Todas elas descrevem a interrupção do sacrifício, bem parecido com o que vimos em Daniel 9:27, mas com uma diferença crucial na linguagem usada. E aqui está a grande pista. O que é realmente fascinante é a descoberta. Esses outros textos não usam o verbo cessar. Eles usam um verbo diferente, tirar. Agora, por que usar palavras diferentes para descrever a mesma coisa? Ou será que não é a mesma coisa? E a diferença, olha, é gigantesca. Cessar, que no original é Shabbat, significa terminar algo de forma legítima, planejada. Já o verbo tirar, rum ou sur, significa remover à força, usurpar. Eles não são sinônimos. Na verdade, são quase o oposto um do outro. Isso nos leva à terceira parte. 2 agentes, 2 ações. Porque se os verbos são tão diferentes, a lógica nos diz que os protagonistas também devem ser. Pois é, essa escolha de palavras não parece nem um pouco acidental. Um verbo para uma ação que é legítima e outro para uma que é uma usurpação. Isso sugere fortemente a ação de 2 agentes completamente diferentes. E aqui a divisão fica bem clara. De um lado, o Messias, que faz cessar a necessidade de sacrifícios de um jeito legítimo. Do outro, o inimigo, que tenta tirar à força a verdade desse sacrifício para colocar uma mentira no lugar. 2 ações, 2 naturezas, 2 agentes. Então, a conclusão aqui é que a ação de cessar o sacrifício, lá de Daniel 9:27, foi realizado pelo Messias na cruz. Foi um ato legítimo que cumpriu um plano divino. E em oposição direta à ação de tirar, que é descrita nas outras passagens, é a obra do inimigo. É uma tentativa ilegítima, uma falsificação para apagar a verdade da cruz e colocar uma mentira no lugar dela. Chegamos à quarta parte, o verdadeiro significado de tribulação. Se a interpretação do evento muda, talvez o próprio conceito de tribulação precise ser reexaminado. Agora, uma coisa realmente fascinante é a origem da palavra. Tribulação vem do latim tribulum, e o que era isso? Era uma ferramenta agrícola. A função dela não era causar sofrimento, mas sim separar o que era valioso, o grão, do que era inútil, a palha. A essência da palavra é separação. Pensando por esse lado, a tribulação não seria só sobre um período de dor, mas sobre um grande processo de separação, uma divisão entre quem se apega à verdade e quem acaba abraçando a mentira. E quando esse processo teria começado? A fonte afirma que a verdadeira tribulação, a grande separação, foi inaugurada na cruz. Foi ali que a humanidade foi confrontada com a escolha definitiva: aceitar o sacrifício de Cristo ou rejeitá-lo.
E vamos para a nossa parte final, a abominação da desolação. Aqui a gente conecta todos esses pontos a uma escolha que se apresenta até os dias de hoje. Então tá, se o inimigo tenta tirar a verdade do sacrifício de Cristo, qual seria o resultado final dessa ação? A resposta, segundo a fonte, é exatamente o que a Bíblia chama de abominação da desolação. Então, o ponto crucial é este. A abominação não seria um objeto físico, como uma estátua, mas sim um ataque espiritual. É a tentativa de substituir a obra completa de Cristo por qualquer outra coisa. No fim das contas, é simplesmente trocar a verdade pela mentira. E isso nos leva à conclusão lógica de todo esse raciocínio. O ato de rejeitar Cristo, o verdadeiro sacrifício, é a tal abominação. E a consequência natural de se afastar da fonte da vida é a desolação espiritual. E a gente termina com uma questão para reflexão. Se a tribulação, na verdade, não for um evento lá no futuro, mas sim um processo de separação que já está acontecendo há 2000 anos, a pergunta muda completamente. Deixa de ser quando vai acontecer e passa a ser hoje, de que lado dessa divisão cada pessoa se encontra.